Além do boletim regional, nós temos as 4 edições do relatório de inflação, que são publicados intercalados, são publicações intercaladas. A cada 45 dias a gente se encontra, né? Uma vez para a apresentação do relatório de inflação, na seguinte para a apresentação do boletim regional e assim por diante. Temos também as atas das reuniões do Comitê de Política Monetária, são 8 ao ano. Temos os comunicados que são distribuídos, divulgados imediatamente após as reuniões. Temos os relatórios de estabilidade financeira, são 2 ao ano, né? Temos o relatório de economia bancária e crédito, 1 anual. Temos 3 notas para a imprensa, que são apresentadas divulgadas pelo Departamento Econômico. O Túlio, que é o chefe do departamento, é responsável pela apresentação para a imprensa. Temos os depoimentos do presidente nas 2 casas do Congresso, temos entrevistas, etc. Enfim, é uma variedade grande de veículos que nós utilizamos para nos comunicar com a sociedade, para passar à sociedade com a melhor precisão possível a visão do Banco Central sobre a economia. A elaboração do boletim regional envolve o esforço de todas as regionais do Banco Central, são 9, né? Temos 10 unidades, a sede em Brasília e mais 9 unidades em capitais, em particular dos colegas do Departamento Econômico, que estão aqui representados pelo Túlio Maciel, que é o chefe do departamento, pela Caterine Hennings, que é a coordenadora nacional da elaboração do boletim regional, e pelo Afonso Jucá, que é o coordenador do núcleo do Departamento Econômico aqui no estado do Ceará. Também gostaria de lembrar que já desde a penúltima reunião do Copom, não é, o boletim passou a ser apresentado também nas reuniões do Copom, no primeiro dia de reunião do Copom. Então, uma reunião sim, outra não, né? Sempre que a gente elabora um boletim regional, um colega de uma regional vai a Brasília apresentar o boletim também no primeiro dia da reunião do Copom. Enfim, o esforço de análise e de confecção do boletim regional é coletivo, né, com a palavra final sendo dada pela diretoria colegiada. Então, o conteúdo do boletim é da responsabilidade dos 8 integrantes da diretoria colegiada. Só a respeito de como funciona a apresentação, a dinâmica aqui dos nossos trabalhos, a ideia é apresentar a visão do Banco Central sobre a economia regional, né, das 5 regiões do país, especialmente como dessa vez nós estamos aqui no Nordeste, então focar um pouco mais no Nordeste do Brasil e no estado do Ceará. Portanto, não é um debate, eu vou passar para vocês a visão do Banco Central e nesse procedimento não está aberto a perguntas. Eu vou falar, mas não vou responder perguntas. Ao final, como de praxe, eu vou responder as perguntas da imprensa. Vou atender a imprensa somente depois que eu encerrar a minha apresentação. Ok? Então, vamos começando, então. Então, a apresentação, que são, em grandes linhas, as 5 partes da nossa apresentação, uma ligeira introdução, depois as inferências nacionais,
Depois a gente se desloca para falar mais detidamente sobre a região Nordeste. Quarto ponto, o estado do Ceará. E, por último, como a gente já faz há mais de 2 anos, 2 anos e meio, tá? Vamos apresentar os resultados da nossa pesquisa com executivos sobre as condições de crédito. Então, em termos de introdução, eu gostaria de começar falando da missão do Banco Central, que é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Por que da importância dessa missão? A experiência internacional e a teoria econômica apontam inflação baixa e estável como pré-condição para o crescimento sustentável. Então, a inflação elevada eleva prêmios de risco, diminui confiança, encurta o horizonte de planejamento e deprime investimento. A inflação elevada reduz emprego, reduz renda e reduz consumo. Inflação elevada aumenta a concentração de renda, diminui o crescimento da economia e o bem-estar da sociedade. Portanto, eu creio que esses argumentos que eu acabei de apresentar mostram a importância de se manter a inflação baixa e estável e, por conseguinte, indico a importância dessa missão do Banco Central. Aqui, a experiência brasileira, a coluna esquerda é crescimento da economia, a coluna direita a inflação. A gente vê que, de um modo geral, nos períodos em que a inflação é mais alta, o crescimento do PIB é menor. E, por conseguinte, todos aqueles emprego menor, renda menor, consumo menor e por aí vai. Bom, vamos então aqui falar um pouco da retrospectiva desde a divulgação do último boletim que ocorreu em Belém em agosto. Os riscos para a estabilidade financeira global permaneceram elevados, houve um certo abrandamento da inclinação da curva de juros em importantes economias maduras, a atividade global permaneceu em ritmo moderado, certa acomodação dos preços das commodities nos mercados internacionais e um certo arrefecimento nas tensões e na volatilidade que então se observavam nos mercados de moeda. De um modo geral, a política monetária permaneceu acomodatícia nas economias emergentes e maduras. Em termos de Brasil, desde a divulgação do último boletim, o IBGE divulgou a taxa de crescimento da economia no segundo trimestre, que foi 1,5%. No mercado de fatores, a utilização da capacidade da indústria se manteve relativamente estável e no mercado de trabalho operando aí com a margem de ociosidade relativamente estreita. No mercado atacadista, observam-se pressões de preços, tanto no segmento de preços industriais como de preços agrícolas. A inflação ao consumidor ainda elevada e ainda mostrando resistência. E nós tivemos, desde a divulgação do último boletim, a continuidade do ciclo de ajuste das condições monetárias iniciado em abril. Em termos de perspectiva para 2013 e 2015, do ponto de vista do ambiente externo, os riscos para a estabilidade financeira global ainda elevados, com baixa probabilidade de ocorrência de eventos extremos. No horizonte relevante para a política monetária, a volatilidade dos mercados financeiros internacionais tende a reagir ao início
do processo de normalização das condições monetárias nos Estados Unidos. As perspectivas são de intensificação do ritmo de atividade global. Há, em certa medida, um consenso de que o ritmo de atividade global em 2014 tende a ser mais intenso do que 2013, por exemplo, e no horizonte relevante para a política monetária, as perspectivas são de aumento da inflação global. No que se refere ao Brasil, também no nosso horizonte de trabalho, restante de 2013 e vai até o final de 2015, ritmo de atividade mais intenso neste e no próximo ano, com mudança na composição da demanda agregada. Há sinais de mudança na composição da demanda agregada, mas acreditamos que nesse horizonte o consumo vai continuar crescendo, mais moderadamente do que em anos anteriores, o investimento tende a ganhar um certo impulso, a demanda externa tende também a ter um papel mais importante do que teve em anos anteriores. Do ponto de vista da oferta, como isso se traduziria do ponto de vista da oferta agregada, eu creio que o setor de serviços crescendo mais moderadamente e os demais setores ganhando um papel relativamente maior. Outro aspecto desse cenário, déficit das transações correntes, sendo financiado essencialmente com a entrada de investimentos estrangeiros diretos, expansão moderada do crédito, em particular o crédito ao consumo, isso vai em linha com o que eu acabei de mencionar, tendência de haver uma certa mudança na composição da demanda agregada, mas privilegiando menos o consumo e mais o investimento. Moderação de ganhos salariais. Em termos de inflação, as projeções indicam inflação em 12 meses elevada no horizonte relevante para a política monetária, com tendência de recuo. Indo agora, então, para a segunda parte das inferências nacionais. Nesse gráfico aqui, nós temos aí a evolução do indicador Banco Central de atividade para o Brasil e para as diversas regiões. Uma análise gráfica já mostra que o norte, que é a linha preta, foi a região em que o IBC variou mais nesse período, no período amostral aí do início de 2003 até agosto. Nesse período, o IBC norte, N, da região norte, variou 55%. Tá? O do Brasil variou 44,5% e o do Nordeste 51,9%. Na margem, falando um pouco aqui, antecipando um pouco, no trimestre encerrado em agosto, nós temos o IBC do Nordeste, do Norte variando 2,5% no trimestre e o do Nordeste variando 0,1%. Bom, o que está por trás? Isso é um indicador de oferta, né? Medição, olha os três segmentos da oferta, o que estaria por trás, então, desse crescimento observado nesse período. Do ponto de vista de demanda, temos aqui uma proxy da evolução da demanda, vendas a varejo crescendo ainda bem. No caso do Brasil, em 12 meses, temos crescimento de 5,1%, em 12 meses até agosto de 2013. Em agosto de 2012, esse número era maior, 7,8%, portanto, a gente observa aí uma certa acomodação das vendas a varejo. No caso do varejo ampliado, em agosto do ano passado,
a expansão em 12 meses era 6,8, agora está em 4,4, mas, de modo geral, temos ainda uma demanda aí relativamente robusta, crescimento de em torno de 5%. O que está por trás desse crescimento forte das vendas? Crédito. O crédito continua se expandindo a taxas aí em torno de 15% em nível agregado no Brasil, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Aqui no Nordeste, em 12 meses, a expansão supera os 17%, bem maior, um pouco maior do que a média nacional, e, no caso de pessoas físicas, 18,5% e 16,7% no caso de pessoas jurídicas. Outro suporte das vendas vem do mercado de trabalho. Aqui nós vemos a evolução das taxas de desemprego nas regiões que são cobertas pela PME, pela Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE. São apenas 3 regiões, Nordeste, Sudeste e Sul. No Nordeste, nós tínhamos uma taxa de 6,4 em setembro do ano passado, agora está em 8,1. Esse aumento se deveu essencialmente ao que ocorreu na região metropolitana de Salvador, onde a taxa de desemprego subiu, e subiu bastante porque tem mais gente procurando emprego na região de Salvador. Embora a oferta de trabalho, a demanda por mão de obra, digamos assim, tenha subido bastante, a oferta de mão de obra subiu mais do que a demanda. No Sul, no Sudeste, houve, a rigor, um recuo da taxa de desemprego de 5,4 para 5,1, e no Sul, onde as taxas já eram bastante baixas, 3,5 em setembro do ano passado, agora se encontram em 3,4. Ainda em termos de demanda, tem um dos componentes, são as despesas do setor público. Em termos de resultado primário, cabe destacar aqui o aumento na geração de superávit primário, janeiro, julho deste ano, em comparação janeiro, julho do ano passado, pela região Nordeste. Os estados da região Nordeste geraram este ano um superávit primário maior do que o que haviam gerado em janeiro, julho do ano passado. Em termos de redução, na região Sudeste houve uma redução significativa de algo como 17 bilhões. O superávit primário se deslocou de algo como 17 bilhões de reais no primeiro semestre do ano passado para 12,7 no primeiro semestre desse ano. A imagem inversa disso, no Nordeste a dívida líquida recuou, comparando esses dois períodos. Uma outra visão da contabilidade nacional, aqui nós vemos que o consumo do governo, conforme medido pela contabilidade nacional, havia registrado uma taxa de crescimento em 2012 de 3,2%, bem próxima da que havia, igual à de 2008 e essencialmente igual à que ocorreu em 2009, mas em 2013, até o segundo trimestre, a gente observa, de acordo com a evolução das contas nacionais, um certo arrefecimento aí na taxa de crescimento do consumo do governo. Indo agora para a oferta, que o IBCBR, como eu falei inicialmente, é um indicador de oferta, é um indicador agregado. Agora eu vou falar rapidamente dos 3 componentes da oferta agregada. Em termos de agricultura, agricultura, nós temos aqui, de acordo com o LSPA, é o levantamento sistemático da produção agrícola feito pelo IBGE, estima um crescimento de 15,5% na produção de grãos este ano em relação ao ano passado. No Nordeste, apesar, enfim, na verdade é por isso, devido
segundo ano de seca, a projeção é de uma produção de grãos praticamente estável, crescimento de 1,5%, né? Só a título de registro, no primeiro levantamento, o IBGE estimava um crescimento de 40% na produção de grãos no Nordeste esse ano. Isso foi sendo revisto, e agora, no último LSPA, a projeção já se encontra em 1,5%, praticamente estabilidade. Indo para a indústria, após 4 trimestres consecutivos em expansão, a indústria mostra uma acomodação aí na margem, no trimestre encerrado em agosto, em nível nacional, um ligeiro recuo na produção industrial, tá? Essencialmente, isso se deveu ao desempenho da indústria no Sudeste. Indo para o setor de serviços, então, o terceiro setor, agropecuária, indústria, agora indo para o setor de serviços. Aqui, isso são informações obtidas a partir da PMS, Pesquisa Mensal de Serviços, feita pelo IBGE. Indo da direita para a esquerda, vocês podem observar que há uma tendência de recuo nas taxas de crescimento, e isso vai em linha com o que eu coloquei para vocês no início, quando eu falei de composição da demanda agregada e como isso se refletia do lado da oferta. Eu mencionei que havia uma certa tendência de moderação no ritmo de crescimento do setor de serviços, e isso já aparece nestes dados que eu estou apresentando, que estão contidos aqui nessa tabela. Por exemplo, taxa de crescimento em nível nacional em 12 meses, 8,6, neste ano, ou seja, em 9 meses está em 8,3, no trimestre, na margem, trimestre em 8,1, e no mês 6,6. No Nordeste, focando no Nordeste, por exemplo, e no Ceará, de um modo geral, a gente vê uma leve tendência de moderação. Bom, então nós temos uma demanda ainda relativamente forte. Falando de projeção, o Banco Central, na nossa projeção de crescimento para o PIB deste ano, estima um crescimento da absorção doméstica de 3,1%, tá? Com um crescimento do PIB, da oferta, de 2,1%. Então, esse ritmo de crescimento mais acelerado da demanda do que a oferta, ele se manifesta em duas outras dimensões, nos preços e no balanço de pagamentos, ok? Então, em termos de inflação, nós temos aqui inflação acumulada em 12 meses. Em setembro de 2012, nós tínhamos para o Brasil inflação em 5,3%, e hoje, atualmente, nós temos a inflação acumulada em 12 meses, 5,86%, ligeiramente abaixo de 5,9%, ou seja, um índice de inflação ligeiramente maior, além desse aspecto, enfim, que eu acabei de mencionar, da dinâmica da demanda e da oferta. Cabe mencionar também que nesse período nós tivemos uma depreciação do real, que certamente, em alguma medida, se manifesta na dinâmica dos índices de preços no atacado e no varejo desde então, e também choque de alimentos que foram observados, registrados no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre deste ano. Eu diria que esses três fatores ajudam a gente a entender por que a inflação, em setembro deste ano, estava 60 pontos acima do nível que estava em setembro do ano passado. Aqui uma outra perspectiva, comparando aí diversos indicadores, posição setembro de 2012, setembro de 2013, a gente observa que em alguns casos, até bem pouco tempo, em todos os casos, salvo engano, no relatório de inflação de junho, na coluna da direita, todos os números eram maiores do que os da coluna
da esquerda. Agora nós já temos sinais mistos. Por exemplo, no caso do IPCC1, que é a inflação para consumidores de baixa renda, a inflação já se encontra menor do que estava em setembro do ano passado. O mesmo vale para o IGPDI e também para o IPCDI, que é a parcela de preços ao consumidor considerada na construção do Índice Geral de Preços. Então, isso era sobre inflação. Sobre balanço de pagamentos, a coluna da direita mostra aí que o balanço de pagamentos, o déficit nas transações correntes tem aumentado nos últimos anos no Brasil. Para este ano, em 12 meses até setembro, está em 80 bilhões de dólares. A nossa projeção para o ano é um déficit de 75 bilhões de dólares, financiado em grande parte, como eu falei, por a entrada de investimentos diretos, que, de acordo com a nossa projeção, chegaria ao final deste ano em 60 bilhões de dólares. Bom, indo então agora para a região Nordeste, né? Antes eu vou tomar uma água. Vamos começar aqui mostrando fazendo um paralelo entre a estrutura produtiva do Nordeste e do Brasil. Nas linhas, as linhas verdes, as barras verdes são representativas do Nordeste, as barras amarelas, laranja, são representativas do Brasil. A gente, de um modo geral, o que se pode afirmar é que a economia do Nordeste está mais apoiada no segmento de serviços do que a média da economia brasileira. Tá? Em contrapartida, a participação da indústria, principalmente da indústria de transformação, é menor no Nordeste do que a média na economia nacional. Por exemplo, em termos de agropecuária, o Nordeste, a participação da agropecuária no Nordeste é 6,5%, do Brasil é 5,3%, então bem próximo, não há muita distância. A região Centro-Oeste, compreensivelmente, é a região em que a agropecuária tem um peso maior, quase 10%. Em termos de indústria de transformação, no Nordeste é em torno de 11%, e a região em que a indústria de transformação é mais relevante é o Sul, com mais de 20%. Tá? Santa Catarina é o estado, nessa perspectiva, mais industrializado do país, com a participação de 24% do PIB, sendo representado pela indústria de transformação. Setor de serviços no Nordeste se aproxima de 70%, 69,1%, antes 66% em nível nacional, 73%, 74% no Centro-Oeste, mas aí isso se explica pela presença de Brasília, né? Já que a administração pública está dentro do setor de serviços e Brasília, a economia de Brasília, essencialmente, o peso da administração pública, compreensivelmente, é grande na economia do Distrito Federal. Bom, de onde em termos de distribuição por estados, que vem esse produto do Nordeste? Em termos absolutos, aí está claro, né? A Bahia produz 31%, digamos, da riqueza, da renda no Nordeste, Pernambuco 19%, Ceará 15%, é o terceiro lugar, e o último é o Piauí, com 4%. A menor participação é do Piauí, com 4%. Do outro lado, a gente ajusta isso, digamos assim, pelo tamanho da população de cada um desses estados, para ter uma ideia, uma certa normalização, para ver isso segundo uma outra perspectiva. Então, se sobressai aí o estado de Sergipe, né? É onde a renda
per capita é maior no Nordeste, é o estado de Sergipe, seguido pela Bahia, praticamente ligeiramente menor. Terceiro vem Pernambuco, quarto Rio Grande do Norte e depois o Ceará. Aqui, o último é o Maranhão. Então, no Maranhão é o estado do Nordeste, é o quarto maior em termos absolutos, mas em termos de renda per capita é o nono. O Ceará, em termos absolutos, é o terceiro, em termos de renda per capita, é o quinto. Esse gráfico aqui, apenas para ilustrar aí o que tem acontecido no Brasil nos últimos 20 anos, né, em termos de alguns indicadores sociais. Isso é um assunto que foi bastante explorado nos últimos 3 dias aqui. Na minha intervenção, eu procurei dividir, digamos assim, esses últimos 20 anos em dois, né? Num primeiro momento, nós tivemos o controle da inflação, o saneamento do sistema financeiro, consolidação fiscal, e no segundo momento foi um período mais caracterizado, digamos, de meados da década passada para cá, mais caracterizado por crescimento do crédito e intensificação e aprimoramento dos programas de transferência de renda. Isso tudo certamente ajuda a explicar o que a gente infere desses gráficos, em termos de melhora dos indicadores sociais no Brasil nos últimos 20 anos, mais ou menos. A participação da renda dos 50% mais pobres vem aumentando. No Nordeste, em 96, ela era 12,1%, agora ela é 15,1%. No Brasil era 12,1% também, agora é 15,5%. Né? Em contrapartida, a participação do 1% mais rico no Nordeste era 17,1%, agora é 14,4%. No Brasil era 13,5%, agora é 12,1%. Isso, evidentemente, não significa que o mais rico, o 1% mais rico, ficaram, digamos assim, em termos absolutos, mais pobres. Não, a renda deles cresceu a uma velocidade menor do que a renda dos mais pobres. É isso. Isso foi um ponto que foi, no primeiro dia aqui, enfatizado pelo ministro Marcelo Nery. Nos gráficos de baixo, nós temos renda per capita mensal, crescendo também no Brasil e no Nordeste, e no último gráfico à direita, e o gráfico inferior à direita, taxa de pobreza no Nordeste caiu mais de 20%. Né? Era 61% da população em 96, agora é menos de 40% na margem, em 2009. Atualmente, talvez seja até menor do que isso, né? 3 anos depois, admitindo que essa tendência tenha tido continuidade. Quando vão sair os números de 2010? Tá. Ok. Bom, indo então agora para alguns dados macro, né? Aqui nós temos a evolução do PIB do Nordeste do Brasil. De um modo geral, nesse período amostral, aí de 2003 para cá, o Nordeste tem crescido mais do que o Brasil. Né? A taxa de crescimento média do Nordeste nesse período foi de 4,4%, considerando nessa média a estimativa de 3% feita pelo ETN, pelo Banco do Nordeste, para este ano, e também os 3% feitos pelo Banco do Nordeste para 2012 e o 3,4% para 2011. Então, considerando essas estimativas feitas pelo Banco do Nordeste para esses 3 anos, o Nordeste em 2013 teria crescido em média nesse período 4,4%, e o Brasil 3,5%, considerando nesse cálculo o 2,5%, que é a projeção do Banco Central para a taxa de crescimento em 2013. No acumulado do período, aí nós teríamos o Nordeste crescendo 57% e o Brasil 45%. Portanto,
houve aí, em linha até com o que esses indicadores sociais acabaram de mostrar, digamos, um encurtamento da distância do Nordeste em relação às regiões mais ricas do país. Então, por trás desse crescimento do PIB, tem uma demanda forte aqui no Nordeste. Taxa de crescimento em 12 meses do varejo no Nordeste está em 5%, no caso do varejo restrito, e de 6,2% no caso do varejo restrito, que é o varejo tradicional, e de 5,5% no caso do varejo ampliado, que além das vendas no varejo como tradicionalmente medidas, incorpora comércio de veículos, que cresceu muito aqui no Nordeste nos últimos anos, no Ceará em particular. Eu fiquei impressionado com os números, e material de construção. O que está por trás desse dinamismo do varejo, da demanda aqui no Nordeste? Essencialmente, os mesmos fatores que eu mencionei quando falei para o Brasil como um todo. Mercado de crédito em expansão, mercado de trabalho, mas tem mais um aspecto que eu vou chamar a atenção daqui a pouco. Então, aqui nós temos geração de empregos. Nos primeiros, aqui tem a geração de empregos acumulada em 12 meses no Nordeste até setembro, foi de 41.700, tá? Se considerarmos os 9 primeiros meses deste ano apenas, no Nordeste foram criados 62 mil empregos com carteira assinada, empregos no mercado formal de trabalho, sendo que no estado do Ceará, mais da metade disso, 32. Mas nós vemos aqui em outros anos, em 2010 foram gerados 380, 2011, 232. Importante destacar que as taxas de desemprego no Brasil, de um modo geral, já se encontram em níveis bastante baixos. A taxa de crescimento da população tem diminuído, portanto, a taxa de crescimento da oferta de mão de obra tem diminuído. Então, seria, digamos, insustentável a velocidade de crescimento do emprego que a gente observou há 3, 4 anos atrás. Indo então para o crédito, aqui a gente tem também, mais uma vez, a barra verde mostrando a evolução do crédito do Nordeste, a barra laranja no Brasil, vermelha. A título de ilustração, em 2004, a razão crédito PIB no Brasil era 25,7% do PIB. Agora, em setembro de 2013, essa razão crédito PIB está em 55,5%, né? Isso ajuda também a entender o papel que a expansão do crédito tem tido em suportar, em apoiar o crescimento da demanda no Brasil de um modo geral e no Nordeste em particular. A gente vê que principalmente de 2008 para cá o crescimento do crédito Nordeste tem sido ocorrido em ritmo mais intenso do que em nível nacional. Aqui é um aspecto que eu queria chamar a atenção, né? Crédito, emprego foram importantes para a sustentação da demanda agregada em nível nacional, mas aqui no Nordeste tem um papel mais relevante do que em outras economias, em outras regiões do Brasil, que são os programas de transferência de renda. Aqui a gente vê no gráfico à esquerda que 51% dos beneficiados no programa Bolsa Família estão aqui no Nordeste. E 35% dos benefícios de prestação continuada estão aqui no Nordeste. Eu esqueci, que o pessoal me passou a cola dos números da população, mas
acho que a população nordestina, salvo engano, é 28% do total da população brasileira. Tá? Então proporcionalmente, a população do Nordeste é mais aquinhoada com esses benefícios do que a de outras regiões. Indo para a oferta, aqui a safra agrícola do Nordeste, aqui eu já mencionei lá no início, né, a projeção é de um crescimento modesto este ano na produção de grãos, apenas 1,5%, virtualmente uma estabilidade. Tá? Como mencionado no início, nós estamos enfrentando aqui no Nordeste o segundo ano de seca. Né? Produção industrial. A indústria no Brasil, nos últimos 10 anos, não tem tido um crescimento tão forte quanto a agricultura e os serviços, esse gráfico mostra. Acho que o mais importante aqui é destacar que, na margem, nós vemos já crescimento de 1,8% da indústria no Nordeste em 12 meses, após um certo período mais difícil, e também em nível nacional. Já há uma recuperação da indústria e é razoável imaginar que no nosso horizonte visível a indústria continue em expansão, tanto no Brasil como no Nordeste. Eu acho que dois argumentos militam a favor dessa avaliação. Bom, primeiro, a economia global tende a crescer mais nos próximos anos do que vinha crescendo recentemente, e isso tende a ajudar a indústria, e também, no médio prazo, é razoável imaginar que a indústria também se beneficie de uma taxa de câmbio que nos últimos meses passou por alguma depreciação. Indo então para o Ceará, bom, informações sobre o Ceará, além das constantes no capítulo sobre o Nordeste, que de fato nós começamos a tratar do Ceará na página 25 do boletim regional, nós temos um box feito pelo nosso time aqui de Fortaleza sobre a economia cearense e que está na página 110 do boletim regional, um box muito bem feito, e certamente vocês da imprensa local e também da imprensa nacional que tiverem interesse vão encontrar lá bastante material para escrever várias matérias sobre a economia cearense. Tá? Indo então para a estrutura produtiva, a estrutura valor, de como se agrega valor no Ceará e no Brasil. Aqui nós temos algo, vale em geral, que eu falei para o Nordeste, né? Uma economia com vocação mais para serviços. No caso de turismo, tem uma indústria que tem ganhado mais e mais importância para a economia cearense. Hoje o Ceará já é o destino de 7,5% dos turistas no Brasil, né? A administração pública no Nordeste, assim como no Ceará e no Nordeste geral, também tem um peso relativamente maior no Nordeste, no Ceará, de um modo geral, do que na média do Brasil. Em termos de PIB, aqui em 2003 a 2013, lembrando que as estimativas aí para 2011, 2012 e 2013 são de responsabilidade do IPES, Instituto de Pesquisa do Ceará. Tá? Então, considerando essas estimativas, neste período, 2013, o Brasil, como eu já disse, cresceu
45,7, considerando 2,5 para este ano, que é a nossa estimativa do Banco Central. O Nordeste, 57,2, considerando lá as estimativas feitas pelo Banco do Nordeste. E o Ceará, 61,4. Em termos de média anual, nesse período, como eu já falei, o Brasil teria crescido em média 3,5% ao ano. O Nordeste Ceará, ou seja, o resto do Nordeste 4,1 e o Ceará 4,7. Tá? Ou seja, o Ceará também está encurtando não só a distância que o separa, digamos, dos estados mais ricos do Nordeste, mas também da, digamos, média nacional. Bom, em termos de comércio, de demanda, a gente vê aqui que nesse período, o gráfico é um pouco menor, não cobre todo esse período de 2003 a 2013, mas, de qualquer maneira, de agosto de 2006 para cá, a gente observa aí que o comércio no Ceará cresceu 91%, contra 73% em nível nacional. O que está por trás desse dinamismo do comércio aqui no Ceará? Enfim, essencialmente os mesmos fatores que eu mencionei quando me referi à economia nordestina. Aqui nós temos a distribuição de trabalhadores por faixa de renda, e a gente vê que no Ceará 60% dos trabalhadores no Ceará têm renda de até um salário mínimo. Considerando que nos últimos anos o salário mínimo teve um ganho real significativo, e isso ajuda a explicar por que o comércio tem tido esse ganho, esse desempenho importante aqui no Ceará. Em termos de programa de transferência de renda, aí o Ceará tem, digamos assim, uma participação dentro do bolo, digamos assim, nordestino, compatível com o tamanho da economia, exatamente 15%. Né? Lembra que o peso da economia cearense no Nordeste, mostrei ainda há pouco, é exatamente 15%. Crédito, mesmo comentário, em linhas gerais, principalmente de 2008 para cá, o crédito crescendo bem mais no Ceará do que no Brasil. Na margem aqui, ou seja, em 12 meses, né, em 2013, em 12 meses, nós temos o crescimento aqui no Ceará crescendo, o crescimento do crédito crescendo aqui no Ceará 16,5%, 16,5%. Em 2013, aqui me falaram, está aqui, até agosto. Em 2013, até agosto, o crescimento do crédito no Ceará 16,5%, sendo 15% pessoa jurídica e 18% pessoa física. Aqui, falando rapidamente de crédito à pessoa jurídica, nós temos aqui a participação importante, em agosto de 2013, desse segmento, né, geração, transmissão e distribuição de eletricidade e gás. Esse é um segmento que está ganhando importância aqui na economia cearense. Tem o polo de energia eólica aqui, né, um parque de energia eólica sendo construído aqui, ou em construção, ou em expansão. Tá? Tem também o polo de regaseificação, né? Transformação, regaseificação, não sei para que esse gás está sendo usado, se é para geração de energia termoelétrica. De qualquer maneira, esse é um segmento que está ganhando importância aqui no Ceará, de transmissão, geração de energia, né? Em termos de crédito a pessoas físicas, aqui a gente, acho que eu gostaria de destacar aqui a questão do financiamento imobiliário, que já alcança 20% do total de crédito, isso que vai em linha
o crédito imobiliário no Brasil, de um modo geral, tem crescido mais do que as demais linhas voltadas para o segmento de pessoas físicas. E isso vai em linha com o que eu mencionei no início, né, de uma mudança gradual, mais na direção de investimento e menos de consumo. Lembrando que casa, instalação residencial é investimento, né? Em termos de safra agrícola, enfim, apesar do crescimento substantivo, né, 13% em relação a 2012, conforme estimado pelo IBGE, de fato, a produção estimada aí para este ano, de 262 mil toneladas, é muito inferior à média histórica. Portanto, enfim, a agricultura este ano ainda está, digamos assim, bastante fragilizada no Ceará. Em termos de indústria, vale a mesma leitura que eu fiz ainda há pouco para o Nordeste e para o Brasil. Tem tido um desempenho não muito brilhante nos últimos anos, a indústria cearense. Entretanto, na margem, a gente já observa alguma recuperação da indústria. Aqui no Ceará, crescendo 0,8% na margem. De onde é que vem essa produção industrial no Ceará? Concentrada em dois segmentos. Alimentação em bebidas e têxtil representam mais da metade da produção industrial do Ceará, né? Certamente, com essa questão de perspectiva de refinaria, etc., esse segmento tende a ganhar uma participação importante aqui. Olhando um pouco para a balança comercial, o Brasil vinha registrando há alguns anos superávit significativo na balança comercial. A diferença, a distância entre a linha vermelha, que representa as importações, e a linha verde. Essas linhas recentemente colapsaram, ou seja, esse superávit praticamente se anulou, quando medido em 12 meses. No Nordeste, na verdade, o superávit se transformou em déficit, e no Ceará, que no início da amostra estava, digamos assim, um 0-0, agora já está bem superavitário, e grande parte disso se explica pelas importações de GNL, gás natural, tá? Em termos de inflação, no Nordeste e a Fortaleza em particular, a inflação tem sido maior do que a média nacional. Parte disso se explica pelo fato de que os alimentos que têm crescido mais nos últimos anos aumentaram mais de preços aqui no Nordeste do que em outras regiões, e, além disso, o peso de alimentação no Ceará e no Nordeste é maior, na cesta de consumo é maior do que na média nacional. O peso de alimentação na cesta nacional do IPCA é em torno de 25%, em torno de 28% no Nordeste e em torno de 32% na região metropolitana de Fortaleza, que é considerada na amostra para a mensuração do IBGE. Bom, já indo aqui para finalizar o que eu tinha a dizer a respeito da economia do Ceará, aqui nós vemos uma lista com alguns projetos de investimento anunciados ou já em andamento aqui no Ceará. Somando esses projetos aí, eles se aproximam de algo como 50% do PIB cearense. Evidentemente que, mesmo que em alguns casos isso não se concretize, isso indica um impulso importante para a economia cearense nos próximos anos. Eu acrescentaria, além disso, digamos, a perspectiva de recuperação da renda agropecuária, né, na medida que esses anos de seca, esse ciclo de secas se encerre. Acredito que a indústria também tende a ser beneficiada
pelo crescimento da demanda global, demanda de um modo geral, e também, em certa medida, pelo um câmbio mais favorável. E eu acho que um outro aspecto importante é a capacidade de investimento que o governo do Ceará tem tido. Tá? Em termos absolutos, o Ceará é o quarto estado que mais investe no Brasil. Então, acho que isso também, em certa medida, cria perspectiva de continuidade desse ciclo positivo que a economia cearense vem trilhando aí nos últimos anos. Indo então agora para os boxes, além do box ao qual já fiz menção sobre a economia cearense, nós temos na página 96 um box sobre composição da cesta de consumo das famílias. Considerando a amostra 2003, entre 2003 e 2009, a gente tem evidência de que as famílias aumentaram em 2 pontos de percentagem a parcela de gastos com serviços. Lembra que no início eu falei que o setor de serviços tem sido o mais dinâmico do país nos últimos anos, Nordeste em particular, e reduziram em 3,2% de percentagem a parcela com bens não duráveis. A participação dos dispêndios com bens e serviços com preços monitorados aumentou, em particular nas faixas de renda mais baixas. Parcela de gastos com bens duráveis e serviços mostra correlação positiva com a renda disponível familiar per capita. Isso é só uma evidência, e que é bastante intuitivo, na minha opinião. Na página 105, nós temos um box sobre escolaridade e mercado de trabalho regional. Tá? Então, os resultados, as estatísticas apresentadas indicam que o nível de instrução formal dos participantes do mercado de trabalho aumentou de 2013 a 2012, com destaque para a região metropolitana de Salvador. Tá? Outro resultado importante, que a transformação do perfil educacional da força de trabalho foi influenciada pelo aumento da escolaridade da população e pela redução da taxa de atividade das pessoas mais jovens. Na verdade, são duas faces da mesma moeda, na medida que você reduz a taxa de atividade das pessoas entre 10 e 17, significa, em geral, essas pessoas vão continuar na escola, exatamente, ao invés de irem para o trabalho, é porque vão continuar na escola. Há exceções, mas a regra geral é essa. Na página 91, nós temos um box sobre grau de abertura ao comércio exterior. Então, nesse trabalho, a gente identifica as unidades da federação cujas economias estão mais fortemente vinculadas à demanda externa, bem como as categorias de produtos mais relevantes para cada uma dessas economias estaduais. As evidências indicam que o grau de abertura aumentou de 2000 para 2009 em todas as unidades da federação consideradas. Pará, Mato Grosso e Espírito Santo são os estados cujas economias são mais dependentes da demanda externa. No caso do Pará, indústria extrativa, né? O Pará é um grande produtor de minério de ferro, Mato Grosso é um grande produtor de commodities agrícolas, e o Espírito Santo, café, exportação, café, o que mais? Eu não sabia que o Espírito Santo... Fico devendo essa informação. Na página 117, nós temos um box sobre a dimensão regional da inclusão financeira, aproveitando, né, o ensejo, já que nós tivemos aqui 3 dias de discussões sobre esse assunto, nós entendemos oportuno também oferecer no nosso boletim regional um box sobre esse assunto. Bom, então, as conclusões desse box: tem havido expansão das instalações bancárias, especialmente nas de baixo custo,
né, nas diversas regiões, as evidências de desconcentração dos serviços financeiros, ou seja, o Nordeste e o Norte têm ganhado participação, e também expansão do crédito e captação mais intensa no Nordeste e no Norte. Enfim, isso foi assunto já bastante explorado aqui nesses 3 dias. Indo agora, então, para a última parte da nossa apresentação, eu vou aqui falar das condições do mercado de crédito, começando com a nossa taxa preferencial. Lembrando que essa taxa preferencial foi construída e é apresentada com o propósito de facilitar a comparação entre o custo de crédito para credores com bom histórico de crédito no Brasil e em outras economias, porque muito frequentemente nós identificávamos comparações sendo feitas com taxas diferentes. Nós estávamos considerando em que eram considerados credores com risco de crédito completamente diferente, e as pessoas faziam comparação entre Brasil e outras economias. Então, o objetivo dessa taxa, primeiro, evidentemente, é um indicador de custo de crédito, né? Isso, por si, já cumpre um papel bastante importante. Mas, além disso, ele permite a comparação entre o custo do crédito no Brasil e em outras economias para clientes semelhantes, ou seja, para empresas com um bom histórico de risco de crédito. Tá? Na margem, há um aumento do custo de crédito para esses clientes preferenciais. O nível mínimo da taxa preferencial foi observado em fevereiro deste ano, 10,8, agora está em 13,2. O máximo desde 2005 foi 21,8 em dezembro de 2008. No passado recente, nós tivemos 17 mil aí por volta de agosto do ano passado. Em termos, uma outra indicação, mas aqui considerando toda a massa de tomador de crédito, né, sem essa filtragem, digamos assim, a taxa de juros para a pessoa física tem crescido na margem, para a pessoa jurídica também, compreensível, em linha com o ciclo de ajuste das condições monetárias, que está em curso aí desde abril. A inadimplência recua aí na margem para a pessoa jurídica, também atrasos para 15 a 90 dias, também para a pessoa jurídica, que é um indicador antecedente da inadimplência, também mostra uma tendência de recuo. De um modo geral, se aplica a mesma visão para pessoas físicas, inadimplência recuando e atrasos de 15 a 90 com tendência de queda. Não é um processo linear, pequenos aumentos. Isso em termos de condições de oferta de crédito. Aqui nós estamos olhando para o endividamento das famílias. Como eu falei, em 2005 o estoque de crédito PIB era em torno de 25% do PIB, agora passa de 55% em setembro, e então as famílias e as pessoas continuam tomando mais crédito. Ok, por conseguinte, o endividamento continua crescendo. O endividamento das famílias, porém, um ritmo bem mais moderado do que ocorria há algum tempo. Importante chamar a atenção, olhando para o gráfico à direita, superior, que quando eu excluo desse endividamento o crédito imobiliário, ou seja, o crédito voltado para investimento em instalações residenciais, na margem a gente tem, na verdade, um ligeiro recuo do endividamento das famílias. O mesmo comentário se aplica para o serviço da dívida das famílias, ou seja, o serviço da dívida das famílias voltado para dívidas que não dívida imobiliária tem recuado, tá? Comprometimento de renda
entendeu? Ele já chegou a 23% em janeiro de 2012, e agora na margem está abaixo de 20%, por ser um recuo significativo. Indo então para os indicadores de condições de crédito, data base setembro deste ano, a amostra de executivos consultados cobre mais de 90% da carteira de grandes empresas, mais de 93% da carteira de micro, pequenas e médias empresas, mais de 80% de crédito voltado ao consumo, e praticamente o total da carteira habitacional. No total, são consultados 46 conglomerados, instituições financeiras distintas. Então, nessa consulta se infere a visão, isso é a pesquisa opinativa, qualitativa, desses executivos em relação ao trimestre anterior, ou seja, o trimestre encerrado em setembro, e o que eles antecipam para o trimestre seguinte, ou para o trimestre outubro, dezembro. Então, em termos de crédito para grandes empresas, não consigo. À esquerda nós temos o resultado para os últimos 3 meses, e o que se pode dizer é que há uma ligeira melhora em termos das condições de aprovação, que é o que interessa, é a barra verde. O mesmo comentário se faz para micro, pequenas e médias empresas. No caso do crédito ao consumo, há uma piora marginal, pequena, nas condições de aprovação, e já no crédito habitacional, há uma ligeira melhora nas condições de aprovação, que é a barra verde. Aqui, então, nós temos a consolidação desses indicadores e, de modo geral, os executivos responsáveis pelas carteiras de crédito das instituições financeiras consultadas têm uma visão ligeiramente mais positiva do mercado de crédito neste 4º trimestre do que aqueles tinham para o 3º. E aqui nós temos apenas a evolução temporal aí desses indicadores, e a gente vê que em 3 dos 4 casos, na margem está apontando, a reta está apontando para cima, ali na área achulhada, portanto, em linha com esse comentário que eu acabei de dizer, que de um modo geral a percepção é ligeiramente mais positiva para a dinâmica do mercado de crédito agora no 4º trimestre. Muito obrigado. Daniel.